Olá, meu nome é Laurita. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que vivi quando meus filhos eram bebês. Naquela época se faziam alguns exames necessários para cada fase dos bebês e das crianças. E nesses exames, os resultados eram fisiologicamente tudo igual. E a gente ficava feliz porque os exames das crianças estavam todos iguais. É, tudo conforme tinha que ser. Mas ao passar do tempo eu fui observando que o comportamento deles era diferente. Eu observei a Miriam quando era bebê. Eu passava carinho para ela, brincava com ela todos os dias, mas eu percebia que ela não ria. Ela ficava enrijecida, não ria como os outros riam. Parece que ela não interagia, não compreendia. E aí foi passando o tempo, ela foi crescendo, 4, 5 anos, 6 anos, assim aquela criança fechada, não ria, não brincava. A única coisa que eu percebi que ela se desenvolveu uma época foi na dança e no teatro. Aí eu vi que ela desenvolvia, que ela ficava alegre. E aí eu desenvolvi um grupo onde as crianças sentavam e elas elaboravam seus textos, elas formavam coreografia. E a Miriam se identificava muito com isso, ficava feliz. Só nessa fase que eu vi ela alegre e ela interagir. Mas ao mesmo tempo eu percebia que às vezes ela ficava, diante das ações que tinha que fazer, ela ficava um pouco nervosa. Mas ela gostava de fazer. E o tempo passou, as coisas foram se complicando um pouco mais, porque a gente passou umas dificuldades, e aí, no meio daquela turbulência, eu percebia que ela tinha dificuldade de compreender as formas e métodos que eu usava para ensinar os outros. Tudo que eu ia ensinar, né, para os 4, eu vi o esforço dela, mas no olhar dela eu via assim, um pouco perdido, como se ela não estava compreendendo. A ponto que, às vezes, os outros aprendiam aquilo que eu estava ensinando e ela levava mais tempo para aprender por esforçar. Eu via que ela exercia um esforço maior para aprender as coisas qual eu ensinava daquela forma. É, a gente não sabia, aquilo me deixava um pouco triste, porque eu não sabia o que era, eu queria ver ela alegre, igual os outros, interagir, ela era muito fechada. Mas a ponto que eu sonhava, eu ficava tão agoniada com isso que às vezes eu até sonhava. Mas isso só mudou depois que a gente descobriu o diagnóstico, ela descobriu o diagnóstico que era, e aí a gente foi ler no livro e observou as características, as formas, o jeito que cada criança tem e o que ela sentia. Aí esse livro respondeu as perguntas que a gente tinha há muito tempo em relação a ela, que aquilo fechava e atrapalhava o relacionamento. Mas depois que a gente conhecer, é bom saber, né, e ler, compreender, para a gente ter um relacionamento melhor. Depois que nós lemos o livro, que vimos o que ela passava e que ela teve o diagnóstico, o relacionamento da gente ficou uma coisa assim que dá para se relacionar, a gente compreendeu o jeito dela, e se a gente amava, agora a gente pode demonstrar esse amor de uma forma que ela entenda e compreenda, que a gente respeita as limitações, né, as características, a forma, o jeito, tudo foi depois da gente ter o conhecimento de como que são as características e como ela se vê, a forma dela ver, se ver no mundo, e a forma dela compreender. Agora a gente entendeu e as coisas melhorou. Eu aconselho a todos a cada dia procurar ter conhecimento que ajuda no relacionamento.